pessoal, vamos começar a nossa aula, gestão de estoque, melhor dizendo, controle de estoque, né? Mas para a gente começar a entender sobre estoque, né, ver a gestão de estoque, o controle de estoque mais na frente, né, propriamente dita, essa atividade que é muito importante na administração da produção. Então, a gente vai ver pelo menos alguns conceitos, né, iniciais. Depois, vamos ver também as vantagens, as desvantagens, né, de ter estoque. Vamos ver também as atividades que são relacionadas ao estoque. E nas atividades, a gente vai só até... Deixa eu ver, lote econômico, não. A gente só vai até reposição, tá? É reposição de estoque, que faz parte das atividades. Aí a gente vai entrando em outras atividades e, na sequência, a gente termina, né, na próxima aula com os tipos, as classificações. Então, para essa parte de estoque, a gente vai ver, aí no caso, duas aulas MIT, tá? E aí, depois dessas duas aulas MIT, é que a gente entra em outro assunto, ok? Então, vamos começar aqui no controle de estoque, né? Então, digamos assim, que a gestão de estoque, pessoal, é uma das atividades principais, né? Uma das atividades que está relacionada com a administração da empresa, né? Está relacionada também, principalmente, com a eficiência da empresa, né? Para poder ela gerir aí os seus processos. Não, para ela gerir os seus processos, é lógico que ela precisa de materiais, ela precisa de insumos, de recursos. E muita parte desses recursos estão alocados no estoque, tá bom? E aí eu coloco para vocês, né, essas primeiras partezinhas aí, a definição de estoque. Que estoque é a composição de materiais, seja ele matéria-prima, material em processamento, material semi-acabado, material acabado, o produto acabado, que é aquele produto realmente final, que termina, né, que já está no ponto ali de ser despachado para o consumidor, que em determinado momento ele não é utilizado na empresa, mas será utilizado, obviamente, futuramente. Então, dessa forma aí, o conceito do estoque, ele inclui toda uma variedade de materiais que tem dentro da empresa e que é utilizado dentro do processo de transformação, né? Do processo da empresa, da entrada, da transformação e da saída, ok? Então, para Cheavenato, o estoque é a composição de todos esses materiais. Inclusive, aqui nas imagens eu coloquei para vocês, né? Matéria-prima, aqui são tipo madeiras, né? Aqui são o estoque de materiais para serem utilizados nas montagens, né? De produtos, enfim. E aqui também são tipos de estoque. Depois, lá na frente, a gente vai ver esses tipos de estoque aqui, viu? Bom, e ainda falando de estoque, vocês sabem que eu gosto muito do Slake, né? Para a gente fundamentar a administração da produção. E o Slake, ele define o estoque como sendo aquele acúmulo, né, de recursos materiais que vai ficar dentro do sistema de transformação. Então, dentro do sistema de transformação, daquela parte da transformação, a gente tem recursos materiais que podem ser usados, né, para toda a produção, tá? Então, são recursos armazenáveis, ok? Bom, pessoal, e aqui eu faço uma pergunta para vocês. Me digam aqui, o que pode acontecer se a gente ficar sem estoque? Já parou para pensar no que pode acontecer se a gente ficar sem estoque? Ó, primeira coisa, vocês sabem, eu vou dizer para vocês, óbvio, né, que a função do estoque, ela vem da necessidade da gente suprir, né? Suprir, de atender a demanda, de dar o material que determinado processo vai precisar, tá? Então, o estoque, ele tem essa função aí.
tá bom? Então, é necessário a gente definir os estoques para que não se falte, tá bom? Então, a falta de estoque, a falta de material, justamente pode causar o quê? Paralisação na linha de produção, paralisação na entrega, paralisação no consumo, na venda. Então, para tudo. Se eu não tenho estoque, como é que eu vou produzir? Se eu não tenho estoque, como é que eu vou vender? Não é verdade? Então, a gente precisa ter o estoque para não desencadear vários gargalos, vários problemas que podem acontecer na empresa, tá bom? Mas, principalmente, o principal é justamente não interromper a linha de produção, a linha do processo, tá bom? Então, é por isso que é uma das funções do estoque, é isso, para realmente não parar o serviço, né? E por que manter estoques? Então, a gente mantém estoques, né? Os principais motivos estão justamente aí, né? Para se manter o estoque permanente, vai da necessidade e da continuidade operacional, que vai reduzir aí perdas no processo produtivo. Então, é óbvio que se a gente tem uma linha de produção, se a gente tem uma prestação de serviço, a gente tem uma necessidade de consumir determinados materiais, de estar com os materiais ali próximos, tá certo? Então, outra coisa, demandas incertas ou variação no planejamento da produção. Demandas incertas, pessoal, podem ocasionar, né, a necessidade do estoque, tá bom? Porque se eu tenho essa incerteza de quanto é consumido, claro que eu tenho uma previsão, eu tenho uma possibilidade de fazer alguns cálculos que podem chegar a essa variação, mas só que eu tenho demandas incertas. Em outros momentos, eu já falei para vocês do exemplo de um quiosque de fast food num shopping, né? E de repente começa a chover lá fora e toda pessoa que está passando ali, próximo ao shopping, né, resolve entrar e tem aquela enxurrada de gente, né, que não queria ficar lá fora para não pegar a chuva, entra no shopping e acaba consumindo aqueles produtos ali de comidas rápidas. Então, foi uma variação de demanda porque não era uma demanda certa, mas tinha-se aí já o estoque preparado para as oscilações que podem acontecer na demanda durante o dia. E aí, se você tiver estoque, você tem como atender. Disponibilidade imediata de materiais. Então, se tem estoque, já tem o material aí no ponto para ser consumido, ou entregue, ou despachado. Cumprimento dos prazos de entrega. Então, se você mantém estoques, você tem como manter prazos. Além, lógico, da segurança contra riscos aí na produção do mercado fornecedor. Então, se você tem algum receio em relação ao fornecedor, tem algumas, digamos assim, momentos críticos, né, em que o fornecedor pode não cumprir com o que é acordado, e aí muitas vezes você também ficar dependente do fornecedor, você pode, né, causar aí uma ruptura na sua produção. Enfim, o estoque ele mantém essa segurança, tá? Bom, e aí tem as vantagens de se manter o estoque, né? Alguns atores, como o Balau, o Chavenato, eles falam, né, dessas vantagenzinhas aqui para a gente manter o estoque. E é justamente melhorar o nível de serviço quando eu tenho o estoque, né, de materiais que eu vou precisar para desenvolver o meu trabalho, para desenvolver o meu serviço, né? Eu tenho como atender o consumidor prontamente, porque eu tenho aquilo ali reservado, colocado ali no estoque para quando eu precisar eu já vou lá resolver, né, o serviço que tem para ser resolvido. Possibilidade de reação instantânea à solicitação do cliente. Então, o cliente solicitou, eu tenho aqui no estoque, eu já despacho para ele.
permitir economia de escala em compras e transporte. Isso daqui, pessoal, é uma vantagem, né, muito boa de se ter estoque, porque quando você compra numa quantidade maior, né, você tem a possibilidade de obter descontos. E descontos, né, você sabe que você vai pagar menos. E também, quando você compra uma carga maior, você pode mandar no mesmo lote de transporte, né, aproveitando o transporte naquela carga, certo? Bom, proteção contra aumento de preços, a gente sabe que a gente está num momento que os preços estão realmente muito volátil, né? Mas essa volatilidade é sempre para mais. Agora a gente está num momento de inflação, né? Então, um momento que os preços estão aumentando, e aí o estoque ele nos dá essas vantagens de você comprar por um preço, né? E daqui, sei lá, um mês, 2 meses, né? Que você, se você já tiver comprado numa quantidade que você não precise comprar de novo, você pode analisar aí que você vai ter um ganho bem considerável, né? Então, tem também a questão da segurança contra a contingência, tem certos momentos que podem, né, acontecer aí de alguma catástrofe, paralisação, greves, e aí você se manter seguro porque você tem um estoque. E aí, uma coisa que aconteceu, né, e vocês devem lembrar bem, que é aquele momento da greve dos caminhoneiros, vocês lembram? Então, quem não tinha estoque suficiente para segurar por um determinado tempo, enquanto eles estavam de greve, ficou bem complicado, né? Então, praticamente ficou sem estoque, aí vem desencadeando todas essas outras vantagens aqui, ó. Né? Você fica com o serviço comprometido, você não atende a solicitação do cliente, né? Você tem a questão de não conseguir abastecer o seu cliente. Bom, enfim, aí a gente tem também como vantagem a capacidade, né, de amortecer as variações no sistema resultante de diferentes taxas de produção e consumo de produtos. Isso aqui acontece também muito em produtos perecíveis, acontece com produtos alimentícios, né, em que determinados momentos, quando está entre safra, como a gente chama, né, entre safras, onde não tem a produção, o preço fica, né, mais caro de alguns produtos. E você mantendo, né, em estoque, você consegue amortecer essas variações. Neutralizando os efeitos de riscos de dificuldade de fornecimento, minimiza também os efeitos de erro de planejamento, né? Você planejou para uma demanda e, de repente, né, o que foi planejado não era o suficiente, então você mantendo o estoque, né, você consegue, né, ter essa tranquilidade em relação ao planejamento. Mas assim como tem vantagens, também tem desvantagens, certo? Por que, professor? Você falou tão bem do estoque. Pois é, mas mesmo assim, a gente tem que saber que o estoque, ele é comprado, ele é dinheiro. Ou seja, se ele é dinheiro, ele é um capital de giro, tá? Ele compromete o nosso capital de giro. Então, fica aí, digamos assim, aquele capital, ele fica parado, ele fica estocado, né? Tá lá e você, enquanto não colocar na linha de produção, enquanto não colocar, né, para circular esse material, ele é como se fosse um dinheiro parado. Vocês devem ter visto aí com a Irlanda, em contabilidade, né, que o estoque ele é um valor que está lá na contabilidade. E ele é dinheiro também. Tem os custos de armazenamento, então quanto mais estoque você tiver, mais área você vai precisar, mais funcionário você vai ter que ter para cuidar desses materiais, né? Tem a questão da obsolência de itens, os itens podem ficar obsoleto, pode também danificar, estragar se não for armazenado da maneira correta. A gente também tem que, como desvantagem, que alguns itens eles podem ser perdidos, misturados com os outros, né? E por isso que vocês têm que manter a organização de estoque, viu, pessoal?
Pelo amor de Deus. Então, vocês, como técnicos, vão ser responsáveis por essa parte da administração, tá? A organização do estoque, para evitar essa desvantagem aqui de item ser perdido, item ser misturado e até mesmo acontecer danificação ou deteriorização. Tem também a questão da exigência de instalações especiais, né? Por conta aí, por exemplo, de produtos que são perecíveis ou produtos que são periculosos, né? Que necessitam de uma armazenagem especial, como os combustíveis, solventes, explosivos, produtos farmacêuticos, né? Que tem que ser acondicionados em locais refrigerados, por exemplo, produtos alimentícios que não podem estar em contato direto com o chão ou próximo a produtos de limpeza, enfim. Tem também o consumo, né, do espaço que poderia estar sendo utilizado em outra atividade que agregasse mais valor para a empresa, ok? Então, esses foram aí as desvantagens e a gente passa para as atividades que são relacionadas ao estoque, tá? Então, vejam bem que a operação do estoque, pessoal, ela não vai envolver somente aquela parte, né, aquela função que tem lá de você armazenar o material, não, tá? Tem diversas outras atividades e olhem bem, a sua eficiência, ela depende da maneira como essas atividades que vocês estão vendo aqui, que estão enquadradas aqui, como é que elas vão ser desempenhadas, tá certo? Então, são diversas, digamos assim, essas atividades que vão ocorrer em qualquer almoxarifado, em qualquer depósito também. Também a gente tem a questão da complexidade, né? Que vai aí de acordo com a quantidade de itens, né? Que são lá estocados, que são mantidos numa unidade de estocagem, né? De armazenamento, ok? Então, aqui a gente tem todas essas atividades para a gente ver como é que funciona, né? A gente vai, pessoal, até aqui, até em utilizar material, ok? Aí depois, na sequência, na reposição, esses outros aqui, a gente vê nas outras aulas, na outra aula, melhor dizendo, e a partezinha dos tipos e classificação. Bom, em relação ao recebimento, olha o que acontece, né? O depósito, ele vai receber os produtos, né, que chegam. Quando esses produtos chegam, é de responsabilidade do depósito, né? Então, o depósito é quem recebe, é quem faz a guarda inicial. Então, o recebimento do material, ele vai englobar mais outras atividades, que é o que eu descrevi aqui para vocês, tá? Então, essas atividades partem aí do controle justamente do recebimento ou melhor dizendo, e devolução, né, do material que chegou. Mas para isso, você vai fazer o quê? Analisar a documentação recebida. A documentação recebida pode ser recibo, nota fiscal, né, o checklist. Então, tem toda uma documentação que está lá relacionada à carga que chega e, na sequência, você vai fazer o confronto dos itens que estão listados na nota fiscal. Então, pegou a nota fiscal, olha o que tem na nota fiscal, as quantidades, a descrição dos itens, analisa bem a nota fiscal, veja o que tem, tá? E depois você vai fazer a conferência visual. O que significa fazer essa conferência visual? É ver, contar, né? Quais são os materiais que estão chegando. E além de você fazer essa contagem, que é a parte quantitativa, você tem que analisar se realmente estão intactos, se estão tudo direitinho, se estão bem acondicionados, ok? Porque você vai fazer, na sequência, a decisão se vai receber, né, ou se vai devolver. Porque se tiver alguma avaria, o momento do recebimento é crucial. É crucial por quê? Porque você pode devolver e ser estornado aquele valor. Bom, eu não vou receber essa carga porque essa carga está comprometida. Então, eu não vou pagar por uma carga que
que está comprometido. Então, no momento do recebimento, ele é um momento crucial em relação a isso, tá? Então, é muito importante que quem vai receber, né, o responsável pelo depósito, ele faça esse momento aqui bem analisando, né, todos esses itens anteriores, ok? E na sequência, se você aceitar ou devolver, né, devolve, aí vai, volta, a carga ela volta lá para o fornecedor, mas se você receber, você vai enviar, né, para o estoque, vai acondicionar direitinho lá. Então, digamos assim, a atividade de recebimento, ela não é só receber, tá bom? Não é só receber, tem tudo isso para se fazer, ok? Bom, a outra parte das atividades, das atividades relacionadas ao estoque está na identificação do material. Bom, a identificação do material, pessoal, ela tem que ter na sua identificação alguma forma de você identificá-lo, né? Lógico. Saber o que é esse material, onde ele está localizado, o que é que tem dentro, né? Vocês podem ver aqui na imagem, né, que esse rapaz, ele está colocando aqui um leitor, né, de código de barras, e nesse leitor de código de barras, ele vai ter as informações, né, logo após visualizar no computador, né, as informações desse lote aqui, dessa carga aqui, tá bom? E para isso, né, identificação dos produtos, localização, o serviço, né, que está envolvido nele, ele vai poder, digamos assim, otimizar a cadeia de suprimentos, porque você tem como identificar cada material. Então, a identificação do material é importante por conta disso. Bom, e uma forma de identificar o material são as etiquetas, né? Que a etiquetagem é mais comum, né? A forma mais comum de você identificar o material é com a etiqueta, né? Que tanto pode ser no produto, pode ser na embalagem, vocês vão em qualquer lugar, tem uma etiquetazinha, tem um código de barra, tem alguma coisa que faça essa identificação com informações do fabricante, com o nome, com o tipo do produto, com a validade, né? Tem a questão também do item de validade. Então, tanto a etiqueta, né, ela traz essas informações e ela, pessoal, as etiquetas, a gente tem duas formas. Olha aí que interessante, né? A gente tem duas formas, que é o código de barras e tem essa outra forma que é o RFID. Depois vou mostrar aqui na sequência para vocês o que é essas formas. Bom, a identificação de material no código de barras, o código de barra você deve conhecer, né? Dos produtos no supermercado, até mesmo nesse livro aí que vocês estão com ele, no caderno, tem um código de barra. Então, é uma forma de identificação, tá bom? Então, ele é uma representação gráfica que tem aí, como vocês podem ver, né? As barrazinhas claras, as barras escuras. Então, a gente vai ter uma combinação binária. Isso aqui é uma combinação binária que é utilizada pelo computador, né? E aí esse decodificador aqui, que é esse aparelhozinho aqui de leitura óptica, então ele capta esse código de barra, né? E quando enviado para o computador, ele transforma numa identificação que a gente pode ler, né, visualmente. Então, o código de barra ele vai armazenar uma quantidade, né, de informações que vão estar contidas aí dentro desse item, né, desse material, tá certo? Então, o código de barra ele é muito utilizado em produtos, em unidades logísticas, para a gente poder fazer localizações de produtos, tá? Então, a gente tem todas essas funcionalidades do código de barra. Então, ele é muito usado. E na estocagem de material, você tem essa possibilidade, né? De identificar com o código de barra qual é esse material que está aqui dentro dessa caixa, a validade, enfim, tudo que
que você quiser de informação, de identificação do material, você pode colocar, né, no código de barras. Bom, a outra identificação do material é através dessa siglazinha aí que a gente basicamente, né, identifica como uma etiqueta, tá? A gente, digamos assim, a gente pode dizer que essa etiqueta aqui, ela também tem digamos assim, uma funcionalidade igual à do código de barras, só que ela é medida, ela, digamos assim, como eu posso explicar para vocês? Ela pode ser identificada, né, por radiofrequência. Então, tem como você detectar, né, as informações daquele produto numa distância maior, né, ler automaticamente vários itens, né, numa etiqueta em frações de segundos, ok? Então, esse tipo aí de etiqueta, ele pode ser rastreado, classificado, inventariado, identificado, logicamente, né, distribuído dentro de um sistema de informação muito mais preciso, tá certo? Então, basicamente, né, esse RFD, né, é uma etiquetazinha aqui que tem um chip, né? Acho que isso aqui é mais ou menos um chip. Vocês, se vocês forem ver em lojas de departamento, né, algumas camisetas, né, tem essa etiqueta que é mais durazinha. E essa etiqueta mais dura é justamente esse tipo aqui, ó, RFD. Tá bom? Então, é como se fosse comparado mesmo a um código de barras, ok? Bom, mas só que a gente tem também outra atividade do estoque, tá? Ah, pessoal, depois, inclusive, no material que eu postei para vocês de leitura, lá tem a comparação, viu? Do código de barras com o RFD, tá? Bom, e na partezinha de estocar, pessoal, nada mais ó, você já recebeu, você já identificou o material e agora você vai estocar. Estocar é justamente armazenar, tá? Então não tem segredo aqui não. Então é uma operação que os produtos eles são segregados, são separados, né? São armazenados, mantidos, né, no estoque sob proteção adequada até o momento em que eles forem requisitados. Então armazenar é você saber onde colocar cada item. E o momento da utilização. O momento da utilização, os produtos eles vão ser selecionados e enviados para a área de preparação. Porque eles vão ser usados em algum momento, né? Então, eles vão ser requisitados no depósito, né? Aí o pessoal que é responsável pelo depósito vai fazer essa separação e vai enviar, né, para onde ele é necessário para ser usado. Então, nessa área, eles são agrupados com os demais itens, né, do mesmo pedido, para que se observe se há ou não omissões ou erro, e então os pedidos eles são despachados aí para o cliente. Que o cliente aqui, ele tanto pode ser interno ou externo, né? E é nessa etapa também que a gente coloca no sistema, né, as informações atualizadas, porque se você está retirando o material do estoque, você tem que ir dando baixa e informando qual é o uso, para onde ele foi, né? Então tem que se fazer isso daí, quando for fazer a utilização do material. E para a gente, digamos assim, quase finalizar a nossa aula, né, a gente tem a reposição. O ponto de reposição, pessoal, o ponto de ressuprimento, para o Slake é o ponto que a gente tem estoque zero. Quando tem aquele estoque zero, então você tem que estar lá com o produto já no ponto para ser despachado. O ideal é que não se tenha, né, chegado a zero. O ideal é que você não tenha chegado a zero. Mas vamos ver o que o Slake aqui diz, né? Ó, o ponto de ressuprimento é o ponto no qual o estoque será igual a zero, menos o lapso
para um pedido chegar. Ou seja, se a lead time, para quem não sabe, pessoal, é o tempo de espera, viu? O tempo de espera do pedido é de 15 dias, o ponto de ressuprimento será de 15 dias antes que o estoque chegue a zero. Então, qual é o dia que o estoque chega a zero? É tal dia, né? É dia 30. Então, 15 dias antes, no dia 15, eu tenho que fazer o ponto de ressuprimento, porque eu não posso deixar para fazer no dia 30, porque senão vai ocasionar o quê? Vou ter mais 15 dias para poder chegar esse estoque, para poder chegar esse material. Então, o nível de ressuprimento, ele é quando o estoque atinge aí esse nível mínimo, né? Esse ponto mínimo. Depois eu vou especificar melhor para vocês algumas questões do estoque mínimo, tá? Desse nível mínimo para vocês poderem ter noção, ok? E na próxima aula a gente continua mais sobre controle de estoque, viu, pessoal? Então a nossa aulinha foi essa. Eu espero que vocês leiam também o material de controle de estoque, tá certo? Lógico que nem hoje nem amanhã vocês não vão fazer isso, né? Vocês estão concentrados no Enem. Desejo boa sorte para vocês, ok? Sucesso. E eu tô torcendo muito por vocês, viu? Beijo, tchau. Tchau, pessoal.